nome é Karina Martins Pereira, eu sou professora de ciências e nesse momento, nesse ano, eu estou dando aula em 4 colégios diferentes. 2 deles são escolas do campo, a outra não é considerada escola do campo, mas está no ambiente considerado rural também. E, bem, eu estou fazendo o curso Conectados 2.0 e a gente foi chamado a responder um questionamento sobre como a tecnologia tem nos influenciado nesses últimos anos. Eu posso dizer que a tecnologia demorou bastante tempo para entrar na minha vida. Quer dizer, há 6 anos atrás, mais ou menos, eu nunca tinha usado um pendrive, por exemplo. Né? O celular também, eu demorei bastante tempo até conseguir ter, e acho que a gente ainda é daquela geração, quer dizer, eu sei que parece que tenho menos, mas eu tenho mais que 30. A gente ainda é daquela geração em que ainda conseguia viver sem essas coisas, né? Então, celular eu só passei a ter quando realmente foi muito necessário, que eu passava mais tempo longe de casa. Aí eu consegui convencer minha mãe a comprar um pra mim. Eu já tinha aí 19, 20 anos, já estava na faculdade e tudo. Mas hoje em dia, o que eu percebo? Que as mudanças elas estão acontecendo muito mais rápido do que na época que eu era adolescente ou criança, por exemplo. Né? Nosso primeiro computador da família veio em 95 e dali demorou vários anos para que outros computadores viessem e assumissem o lugar dele. Né? Cerca de 9 anos depois, o nosso computador ainda era um computador. E hoje não é mais assim que funciona. Hoje, em um ano, né, às vezes menos, às vezes no máximo 2 anos, um aparelho que você compra, ele já está totalmente defasado. Você já precisa de outras coisas, você precisa atualizar, você já não consegue mais se comunicar com as pessoas da mesma forma como você se comunicava antes. Né? Então é que nem a questão do celular. Eu aguentei quanto tempo deu com aquele celular de discagem comum. Achava legal quem tinha o outro. Meu celular tem câmera e faz isso. Bacana, mas eu fico só com o meu. Até que chegou um momento ali que não teve mais como não precisar de um outro celular com todas as funcionalidades que eles têm hoje dentro da minha vida. Quer dizer, a gente precisava de aplicativo para banco, precisava de uma agenda ali que tivesse à mão, e fora as outras coisas, né? Fora as redes sociais que de repente passaram a fazer parte da vida da gente. Então hoje, assim, apesar de eu não participar ainda muito dessas coisas, mas eu já não tenho mais como tirá-las da minha vida. E em relação ao meu espaço como professora, eu sinto dificuldade, porque nas escolas que eu trabalho, acho que só em uma delas que o laboratório de informática funciona. Tem escolas ali que tem computador, mas a maior parte deles não funciona. A gente não consegue levar a turma toda, mesmo levando metade da turma, às vezes ainda fica difícil trabalhar. Então a gente simplesmente não consegue usar muito essas funcionalidades. E aí, como eu gosto bastante de usar recursos audiovisuais, aí eu acabei até comprando o Datashow para não dar muita fila de professor querendo usar o Arthur. E mesmo assim, eu sinto bastante dificuldade, porque aí você tem que desligar, ligar, levar de uma sala para outra. Às vezes já perde bastante tempo da aula, então a gente acaba não usando tanto. Mas eu gosto, eu tenho bastante interesse, quero aprender mais. Eu acho que a aprendizagem dos alunos ela fica muito melhor quando você consegue levar atividades interativas. E mais do que parte do nosso mundo, eu sinto que isso já faz parte do mundo deles, né? Então, às vezes até a gente demora para entender mais como isso funciona. Esses dias estava fazendo um trabalho de cartaz lá com os alunos, isso lá na comunidade rural, né? Que agora que chegou a antena de celular lá, eles são super felizes porque a escola virou o centro de comunicação deles, né? Então eu tava falando sobre o papiro, a gente tava falando sobre o papel, a produção do papel, e aí a minha aluna quis saber como era o papiro. Eu falei, eu posso trazer uma foto pra vocês. E dali 30 segundos ela já tinha aberto o Google, já tinha procurado no celular dela, e já tinha encontrado a foto do papiro. Não, professor, tá aqui, eu achei, né? Então, pra eles esse processo é ainda mais rápido, né? A gente tá tentando se encaixar nessa nova realidade, nessa nova rotina, e eu já não consigo mais me imaginar sem computador, sem internet. Eu sinto que às vezes até a gente fica um tanto quanto dependente, porque se não tiver internet em algum lugar, você já fica perdido, já não sabe o que fazer, mas ainda assim é muito bom a gente ter essa funcionalidade. E eu acredito também, só para concluir, que essas tecnologias elas vieram para ficar, né?
e vão ampliar cada vez mais, as coisas vão ficar mais rápidas, vão ficar mais eficientes, vão exigir mais das pessoas que usam, no sentido assim de agilidade, de saber guardar várias senhas ao mesmo tempo. A gente vai ter que se aperfeiçoar nos quesitos de segurança, né? Porque querer dizer, por exemplo, que a gente não vai mais pagar uma conta pela internet porque não é seguro, é uma coisa que é uma desculpa que já não tem mais como a gente utilizar, né? Porque a gente precisa dessas ferramentas no nosso dia a dia. E eu acredito que exatamente porque a gente precisa dessas ferramentas no dia a dia, que é tão importante que a gente trabalhe com elas com os nossos alunos. Porque se a gente quer formar cidadãos, se a gente quer trabalhar com indivíduos que vão saber se relacionar com a sociedade, eles precisam sim sair da escola sabendo abrir e-mail, sabendo escrever e-mail. E antigamente, né, eu lembro que os professores de português ensinavam a gente a escrever carta. Então hoje tem que ensinar a escrever e-mail, tem que ensinar a mandar, tem que ensinar a fazer post no Face, tem que ensinar a fazer vídeo. Eles gostam disso, eles se sentem bem e eles sentem que a escola não tá fora do dia a dia deles, do cotidiano, né? Então, eu sinto que é realmente bem importante e que nós precisamos mesmo nos aperfeiçoar e precisamos aprender a lidar com essas nossas ferramentas para que a gente consiga ser melhores professores por ter melhores ferramentas para trabalhar e também ser melhores professores para que nós possamos inserir os nossos alunos, ajudar eles a inserir de forma adequada, digamos assim, responsável, né? Responsável e falando socialmente, ambientalmente responsáveis, para que eles realmente possam se sentir cidadãos.